E agora, gente, para continuar, a gente vai ter mais uma participação muito especial aqui no nosso terceiro simpósio NPC, que é o Dr. Caio Abjad. Já está aí, Dr. Caio? Tá, daqui a pouco o Dr. Caio vai entrar. Então, deixa eu apresentar um pouquinho quem é o Dr. Caio. O Dr. Caio é psiquiatra, presidente da Associação Caminho Azul, especialista há 15 anos em transtorno do espectro do autista e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E no simpósio hoje, ele vai trazer para a gente a palestra Autismo, Causas, Prevalências e Transtornos. Será um imenso prazer compartilhar mais este momento riquíssimo com vocês. Dr. Caio. Está entrando aqui, tá, gente? Pronto. Seja bem-vindo, mais uma vez, o Dr. Caio, reforçando, o Dr. Caio vai trazer hoje para a gente a palestra Autismo, Causas, Prevalências e Tratamentos. Está todo mundo me vendo? Agora sim. Está caindo um pouco a imagem, mas o áudio está bem. A imagem some e volta. É? Pronto. Deixa eu ver se eu não estou podendo compartilhar minha tela aqui. Vocês precisam ativar o meu compartilhamento. Está dizendo que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Tá certo. Estamos vendo aqui. Estamos... Agora liberado. Ótimo. Pronto? Vamos lá, gente. Pronto. Muito boa noite, Dr. Caio. Agora é contigo. Boa noite. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver a minha tela, a minha aula? Sim, sim. Está bem claro. Muito bem. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do convite, de estarmos juntos hoje para falar um pouquinho do espectro do autismo, né? É uma honra estar aqui com vocês, né? O carinho é grande, né, por todo mundo aí, que essa hora da noite, 8 horas, está empenhado em sexta-feira em aprender um pouquinho mais sobre o autismo, né? Então, a ideia é eu mergulhar um pouco profundo nas causas, no movimento do que é o autismo propriamente dito. Eu acho que entender o autismo nas bases de hoje nos dá uma reflexão muito grande, né? Então, a gente teve aí uma brilhante aula aí com o Dr. Tiago. Não se assustem, não, eu estou com um cachorrinho novinho aqui, de vez em quando ele se manifesta, tá? É o Beethoven. Posso até mostrar ele para vocês. Aqui, ó, Beethoven. Beethoven, gente. Olha que gracinha. Ele está um pouco empolgado. Ele vai ser cão-terapeuta, ele está sendo treinado para ser um cão-terapeuta. Vai andar com a sua tarjinha de cão-terapeuta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o espectro do autismo. A gente vai tentar entender, nesse movimento da modernidade, o que acontece com o indivíduo com autismo. Nós vamos começar, eu trouxe essa árvore aqui para a gente entender desde as raízes, das bases, entender o que é o autismo propriamente dito, as consequências da fisiopatologia, de todo o processo do autismo, e a partir daí, como pensar na hora de cuidar, tá? É uma aula rápida, mas é densa, complexa, mas eu não tenho muito tempo, então eu vou tentar trazer isso de uma forma sucinta para vocês, tá? A aula está online no Prezi, gratuita, então no meu domínio no Prezi vocês podem ir lá, está pública, e vocês podem ter acesso a todos os slides, tá bom? Não precisam se preocupar, só prestar atenção e depois podem aproveitar a aula. A ideia da genética no autismo é que 30% dos quadros são genéticos, e aí a gente vê uma gama de todos os genes que hoje estão qualificados como sendo genes que podem causar o autismo. Mas o autismo não é um problema genético propriamente dito, ele é um problema de gestão bioenergética intracelular, tá? Vocês vão entender um pouco o que é isso hoje. A maior parte dos autismos, 70% deles, não tem erros genéticos. Tá? Eles vão ter alterações em determinados sistemas de gestão metabólica intracelular. Aqui vocês estão tendo um exemplo de um microRNA, é um tipo RNA específico que é um coordenador, um gerente
do movimento de produção proteica intracelular. Toda vez que eu adoeço esse sistema, eu adoeço a coordenação, o funcionamento das células. Então, a célula precisa coordenar quanto de energia é produzida na mitocôndria, para a gente saber quanto de energia a gente vai precisar, quanto de proteína que a gente vai precisar, e tudo isso tem uma gama de sinais que geralmente são feitos pelas citoquinas e interleucinas, mensageiros, neurotransmissores, hormônios no corpo. E todo esse sistema, ele vive em equilíbrio, em harmonia, tá? Então, o que acontece no autismo é que esses sistemas começam a se desarmonizar. A gente já está estudando essas organizações de sistemas intracelulares e está vendo que a maior parte das pessoas que adoecem de doenças psiquiátricas acabam... A doença psiquiátrica é uma desarmonização desses sistemas. O que acontece no paciente com autismo é que, normalmente, ele já nasce com esses sistemas desorganizados. E tem alguns microRNAs que são mais relacionados ao autismo, por exemplo, esse MI146A5P. Grande parte desses microRNAs que estão ligados ao autismo vão estar ligados àqueles genes que, quando estão alterados, causam o autismo, tá? Então, é só para vocês entenderem, a gestão desses genes intracelular também pode causar autismo. A alteração da gestão desses genes também pode causar o autismo. Tá? Quando a gente vê, por exemplo, aquele microRNA que eu falei, olha, alterações nele pode gerar epilepsia de lobo temporal, lobo frontal, alterações nas respostas inflamatórias dos pacientes com autismo, que é isso que a gente vê quando o paciente tem alteração gastrointestinal, alterações do sistema imunológico, infecções de repetição, alterações dermatológicas, alteração do metabolismo no fígado, né, a gestão do desenvolvimento, formação de sinapse, organização de sinapse. Então, essas alterações, elas vão gerar problemas no organismo inteiro. Tá? Então, aquela história que vocês falam, faz dieta, melhora, tem alteração imunológica, melhora quando cuida do sistema imunológico, melhora quando faz homeopatia, melhora quando faz... quando toma, por exemplo, o canabidiol. Por que o canabidiol melhora? Porque ele é um super anti-inflamatório. Então, a ideia aqui é que eu tenho essa arquitetura de citoquinas e interleucinas, ela se desregula um pouco no autismo. E essa arquitetura, ela é indispensável para a manifestação do desenvolvimento adequado, tá? Para a formação de sinapses, conexão de sistemas, organização senso-perceptiva e assim por diante. Só que existem centenas de tipos diferentes, para não dizer milhares de tipos diferentes de alterações, e cada tipo de autismo vai apresentar uma diferente. Então, pode ter mais umas coisas ou mais outras coisas dentro daquela sintomatologia que vocês conhecem, de alteração de linguagem, alteração da senso-percepção, alteração da psicomotricidade, alteração do cérebro social, alteração dos comportamentos, né? Na realidade, a questão do comportamento restrito repetitivo seria um comportamento, como é que eu posso dizer, adaptativo. É uma forma de eu tentar organizar a minha mente que fica desorganizada por causa dessas alterações, tá? Então, você vê aqui o trabalho do Fry, né, do Richard Fry, mostrando que quase de 30% a 80% dos autistas acabam tendo disfunção nas mitocôndrias. Tá? Então, a mitocôndria vai acabar sendo hiperexcitada, ou às vezes até hipoexcitada, e já tem trabalhos mostrando que alterações no funcionamento das mitocôndrias geram distúrbios no cérebro social. Tá? Exatamente por conta dessas questões que eu estou explicando para vocês. Então, vocês veem aí aumento do estresse oxidativo, aumento das interleucinas, né? Muitas coisas toda a gestão do desenvolvimento que é feita por esse processo, ela passa a apresentar alterações. É importante vocês saberem disso, porque aí vocês vão começar a ver que o autismo não é só um problema de comportamento, ou uma dificuldade na integração da senso-percepção. Aquelas ciclagens que vocês veem, tem dias que ele está respondendo muito bem, tem dias que não está respondendo tão bem. Ela advém de uma alteração nessas regulagens inflamatórias. Então, tanto o cansaço, né, dormir tarde, excesso de eletrônicos, excesso de estresse, como as alterações gastrointestinais, toda essa sensibilidade que essa criança tem,
advém dessa desregulagem que a gente está falando aqui. Então, isso é muito importante, porque vocês veem as crianças ciclando no comportamento. Horas elas estão bem, horas elas não estão bem, horas elas respondem muito bem à terapia, horas elas não respondem muito bem à terapia. A gente costuma dizer assim, não, foi porque quebrou a rotina, ou porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas por que quebra de rotina gera alteração no autismo? Porque desregula esse sistema que já está desregulado. A quebra de rotina ela vai atrapalhar todos nós, mas nos autistas vai atrapalhar mais, né? A frustração irrita todo mundo, mas por que nos autistas desregula? Porque esse sistema inflamatório que organiza o comportamento, ele está desregulado. Então, aí eu preciso, às vezes, cuidar disso também, tá? Muitas vezes, por isso que às vezes eu faço uma dieta, ele melhora, eu trato uma gastrite, um refluxo, eu faço uma alteração, ele melhora. Essas comorbidades são muito comuns nos autistas, tá? E são importantes de serem cuidadas para eu ter ele no seu padrão ótimo de funcionamento, para a partir daí eu conseguir que as respostas nas terapias funcionem da melhor forma possível, como a gente viu no vídeo, por exemplo, que o Thiago estava mostrando. Tá? Então, assim, essa integração de alteração, assim, não é só uma alteração no sistema neurológico, o sistema imunológico está muito alterado. Muitas vezes eu preciso de gastropediatras, imunologistas, eu preciso de pessoas que cuidam, endocrinologistas, que cuidam de outros sistemas para me ajudar a estabilizar o ambiente corpo dessa criança. Porque quando eu estou fazendo terapia, eu estou na escola, estou recebendo estímulo dos pais, é esse ambiente corpo que recebe os estímulos. Se esse ambiente corpo não estiver regulado, ele não consegue se organizar, receber os estímulos de forma correta. E aí ele não vai aprender de forma correta. Tá? Então, essas alterações elas vão gerar distúrbios inúmeros, que a gente já conhece muito bem. Por exemplo, alteração na formação de sinapses, são essas citoquinas e interleucinas que fazem a migração dos neurônios para eles se colocarem na posição correta, que vai fazer o processo de mielinização, que vai fazer as podas neuronais acontecerem de forma eficiente, que é a seleção das sinapses. Então, toda a organização do sistema nervoso é feita pelo sistema imunológico e por todos esses sistemas de neurotransmissores e esse sistema humoral. Tá? Então, quando eu não regulo isso direito, eu vou fazer com que o meu córtex, que é disposto em coluninhas, essas coluninhas não fiquem tão organizadas, que nem a gente está vendo aqui, por exemplo, um cérebro normal. Aqui é um cérebro, uma região que desorganizou, né, fez uma displasia, uma alteração nessas mini colunas. Então, aqui seria um cérebro típico e aqui um cérebro mais displásico, um córtex mais displásico, tá? Mostrando que essas alterações, elas vão desregular um pouquinho o meu sistema, tá? Desculpa. Vai gerar alteração no volume, porque como eu não vou fazer podas neuronais de forma correta, ficam mais neurônios do que o normal. Aqui, por exemplo, você vê um cérebro de um recém-nascido e de um idoso. Olha só como a poda neuronal faz diferença. Eu tenho aqui muito menos neurônio, tá? Apesar de eu ter menos neurônio, eu tenho muito mais função do que de um recém-nascido que tem muito mais neurônio. Então, isso aqui é o resultado da poda neural. Um adulto vai ter muito menos neurônio e muito mais função, né? Então, o que acontece às vezes no espectro do autismo é que eu tenho macrocefalia. Eu tenho dificuldade, né, na seleção desses neurônios e eu tenho um cérebro um pouco maior. Por quê? Porque a poda neural às vezes não está acontecendo de forma eficiente, tá? Eu tenho alterações nas conectividades, nas relações na substância branca. Então, aqui é uma alteração de corpo caloso, que é uma região que fica aqui no centro do cérebro e que conecta um hemisfério ao outro. Então, eu posso ter alterações nesses sistemas mostrando que a conexão às vezes não está tão eficiente. Tá? Aqui são alterações de conectividade vista em tractografia, né? Então, o cérebro do paciente com autismo, geralmente, ele tem uma excitação muito maior. Ele é um cérebro muito mais excitado. E isso acontece porque aquela desregulagem mitocondrial que vocês viram, ela faz com que o sistema, a molécula GABA, que é uma molécula inibitória, dentro da mitocôndria se transforma em glutamina e glutamato, que é uma molécula excitatória, e no cérebro do autista tem muito mais produção de glutamina e glutamato, valorização do sistema excitatório, do que no sistema inibitório. Então, eu tenho uma discrepância entre a excitação e a inibição.
Então, o cérebro fica muito mais excitado, tá? E aí ele faz eles ficarem com pensamentos acelerados, desorganizados. Aqui você vê um resultante disso. Olha, as conexões do autista são as vermelhas ao longo das idades, e as azuis são das crianças normais. Então, antes do primeiro ano, eu tenho um funcionamento maior das conexões dos indivíduos com autismo. Por quê? Porque o cérebro está hiperexcitado. Só que como eu não consigo organizar essa excitação, eu não consigo neuromodular e regular, depois de um ano, o indivíduo sem autismo, que é a linha azul, começa a fazer conexões mais eficientes. Por isso que a gente vê, às vezes, o paciente com autismo começa a falar cedo e depois ele não consegue se desenvolver na fala direito, tá? Porque ele não está conseguindo organizar todas essas moléculas, todo esse plano metabólico, todo esse plano do sistema imunológico que regula o desenvolvimento das conexões. Aqui um trabalho interessante que mostra a excitação do cérebro. Então, é um trabalho que a criança tinha que mudar de função e a gente avaliava a função anterior, como é que acontecia. Então, aqui no controle, você vai ver que a função anterior vai estar funcionando abaixo do normal, em azul, ó. Então, quando eu mudava de função, a área anterior, que estava funcionando da função anterior, estava funcionando abaixo do metabolismo normal, para ela poder descansar. E nos pacientes com autismo isso não acontecia. Por quê? Porque o cérebro estava hiperexcitado. Além de ele ter uma dificuldade de fazer as mudanças, de fazer o shift que a gente fala, ele tem uma dificuldade de inibir e descansar a região que estava sendo utilizada. Aqui é um trabalho que mostra as alterações sistêmicas e por que o estresse no paciente com autismo acaba sendo muito intenso, tá? Porque a desregulagem de todo esse sistema faz com que os ambientes tóxicos e o estresse que eles estão envolvidos, aliás, o estresse que todo mundo está envolvido, é muito maior neles do que nas outras crianças. Hoje a gente conhece o estresse da exposição a telas, né? A tela hiperexcita o cérebro, ela ativa o cérebro demais, porque cada pixel acende e apaga numa frequência muito alta, e isso funciona como se você tivesse tomado uma Ritalina. Para quem já tem o cérebro hiperexcitado, eu dar um estimulante para esse cérebro, eu posso gerar muito estresse. Por isso que muitas crianças com autismo não toleram ficar muito tempo na frente das telas, principalmente à noite, porque atrapalha o sono. Eles já têm um cérebro hiperexcitado, já têm dificuldade para dormir, e quando eu coloco as telas, essa dificuldade pode aumentar muito. Isso aumenta muito o teor de estresse e piora muito aquela programação inflamatória que a gente estava falando anteriormente, fazendo com que eles desregulem totalmente quando são expostos a telas e a dificuldades de sono. Essas alterações, então, vão gerar problemas funcionais, né? Basicamente, a gente vai ter instabilidade da amígdala, que praticamente um cérebro social, um cérebro afetivo, e que tem o seu padrão de desenvolvimento, vai regular o meu relacionamento com o ambiente, e você vai ver que no autista esse relacionamento é muito exagerado. Ele vai estar sempre ou feliz demais, ou irritado demais, ou ansioso demais, é sempre muito demais. Por quê? Porque o cérebro é muito hiperexcitado, as informações passam pelo córtex e tem uma via, todas as informações passam por essa amígdala, que é essa bolinha que fica no centro do cérebro. E lá ela ganha uma característica emocional, ganha uma característica afetiva. E é muito interessante porque a amígdala hiperexcitada, eu vou sempre gravar informações afetivas exageradas, né? E vou aprender que tudo é muito intenso, né, emocionalmente. E isso é que faz, por exemplo, a criança se agredir, porque quando eu me agrido, eu inibo a amígdala, e aí eu me acalmo. Ou fazer um comportamento repetitivo, porque quando eu organizo um comportamento de forma repetitiva, isso também pode me acalmar. A gente vai ver isso. Tá? Então, a amígdala ela se organiza em etapas. Tá? A primeira etapa do cérebro social é o processamento do medo, que é quando o ambiente me manifesta alguma resposta. Depois eu vou melhorando, eu vou processando informações de uma forma melhor e as informações do ambiente vão me modulando. Então, tem a interpretação emocional das faces, tem a modulação da memória emocional, e aí eu começo a fazer cognição social. Tá? Aí depois eu passo a analisar o meu céu mediante o ambiente social, né? Vamos dizer assim, eu me analiso dentro de um contexto social, e aí eu começo a ser regido e funcionar como ambiente. Vocês viram bem no vídeo isso começando a acontecer naquele vídeo do Thiago. Tá? Mas quem modula e quem organiza emocionalmente isso é a amígdala.
e nos pacientes com autismo ela está sempre muito excitada, e o ambiente às vezes fica muito tóxico, muito aversivo para eles. Então, a sociabilidade, às vezes, ele não consegue desenvolver, não é porque ele tem um problema social, mas é porque o ambiente social está muito agressivo, está muito tóxico, está incomodando demais. Então, eu prefiro não me relacionar, né? Aqui está a região do giro fusiforme, que é uma região que fica embaixo do lobo temporal e que é responsável pelo reconhecimento das faces, para quando eu enxergo o outro, ver como é que ele está se sentindo, né? Aqui a gente tem o comportamento de autoagressão, que é muito comum nos pacientes com autismo, e que tem a ver com essa ideia de eu inibir a amígdala. Então, quando os estímulos sensoriais estão inadequados ou o ambiente está muito estressante, eu interpreto esse ambiente como nocivo, faço uma avaliação aversiva, e a forma mais primitiva de eu inibir essa angústia é eu me provocar dor em mim mesmo, tá? E aí esse controle inibitório dos neurônios descendentes da amígdala, né, que vão fazer com que eu me acalme. Tá? Então, para eu tirar o indivíduo de estar se batendo, eu preciso dar outros recursos sensoriais que as pessoas especializadas em integração sensorial conhecem bem, né, estímulos proprioceptivos, os balanços, a água, para poder compensar essa dor psíquica que eu estou sentindo, que se eu tirar a dor física, eu vou aumentar a dor psíquica, eu vou entrar em crise, então eu preciso de um outro estímulo para me regular. Tá? Depois que eu começo a desenvolver o meu cérebro socioafetivo, eu desenvolvo a conectividade de todo o meu cérebro, né? Então, você tem uma rede ali de conexões cerebrais que são responsáveis por organizar esse sistema de informações que está chegando no cérebro e que no paciente com autismo ela está desregulada. Tá? A música e as atividades com música são muito importantes. Musicoterapia, dança, canto. A gente tem pedido para as crianças terem músicas e boas músicas, principalmente as músicas clássicas, as boas músicas, porque 24 horas na vida dessa criança, tá? Porque a música tem essa característica de harmonizar as conexões cerebrais. Então, quando a gente vê os mapas de conexões nos pacientes, as conexões intrahemisféricas, interhemisféricas, elas se desorganizam muito. Então, quando eu ponho a música, é como se eu ligasse o cérebro inteiro ao mesmo tempo em harmonia. Em vários trabalhos mostrando o quanto a musicoterapia é importante. E isso é uma coisa importante, gente. A gente tem que tomar cuidado e colocar muito tempo só de uma terapia, tá? Porque tem muitas terapias importantes. Cada caso tem um caso, então, assim, a terapia comportamental é importante, a fono é importante, a integração sensorial é importante, a psicomotricidade é importante, a musicoterapia é importante, todas as terapias, a escola é importante, a terapia mediada por pais é importante, porque tudo isso vai fazer com que inúmeras pessoas treinadas, precisam ser treinadas, elas vão dar inputs diferentes de informação e vão organizar esse sistema. Ninguém aprende sociabilidade só com uma pessoa. Tá? A gente precisa aprender sociabilidade com uma comunidade de pessoas. E é pessoas que entendam quem eu sou, o que eu preciso e qual é o meu protocolo. Por isso que hoje a gente fortalece os tratamentos transdisciplinares. Todo mundo é importante. Todas as terapias são importantes. A gente tem que parar com esse negócio no autismo de competir. Ah, o meu é melhor, a minha terapia funciona, a sua não funciona, essa é boa, essa é ruim. Nós precisamos de ambientes transdisciplinares. Nós precisamos se comunicar com a escola, nós precisamos se comunicar, todos os terapeutas têm que estar juntos, funcionando de forma equilibrada, concisa, harmônica. Todo mundo é importante, tá? E isso tem a ver com conectividade. Eu vou desenvolver conectividade quando eu tenho acesso ao ambiente, né? Terapia com animais, ortoterapia, programas terapêuticos em ambientes naturais, né? A gente está falando tanto de terapias naturalistas, mas ninguém faz programas terapeutas na natureza. Ninguém coloca, quer coisa mais naturalista do que colocar os pais, treinar os pais para ajudarem no desenvolvimento dos seus próprios filhos. Então, tudo isso é importante. Nada pode faltar. A gente tem que montar programas bem completos. E isso tem a ver com estruturar todas as conexões do cérebro. Porque aí, quando eu estou tratando comportamento, eu estou tratando frontal. Quando eu estou tratando cérebro social, eu estou tratando temporal. Quando eu estou tratando música, temporo frontal.
Quando eu estou tratando processamento de informação sensorial e psicomotricidade, eu estou tratando o alicerce do cérebro, que é o eixo sensório-motor. Quando eu estou tratando pedagogia e cognição, eu estou tratando parietal, e assim por diante. Então, tudo é importante. E aí eu vou fazendo um cérebro construindo uma coerência. O paciente com autismo, como ele tem um cérebro excitado e desorganizado, o cérebro não consegue organizar as informações, então as informações ficam incoerentes para ele, né? Elas não têm uma coerência. E aí o que acontece? Ela fica desorganizada. Então, conforme eu vou colocando todo esse movimento e organizando essas conexões, ele vai tendo uma teoria, uma coerência melhor. As informações são organizadas sobre graus de importância, e aí ele consegue fazer aquelas coisas que a gente estava vendo no vídeo. Resposta recíproca, consegue conversa, consegue começar a falar, começa a se relacionar e assim por diante. Se as informações vêm de forma desorganizada, ou desarmônica, ou incoerente, ele vai ter coisas que ele não vai gostar e a gente nem sabe por quê. Então, assim, e a gente tem que treinar isso, né? Quando a criança está excitada, tem que acalmar, tem que colocar o cérebro dela para organizar quando está desorganizado. Não adianta eu querer estimular enquanto a criança está desorganizada. Não vai funcionar o cuidado, né? E geralmente vai irritar, vai gerar instabilidade. Aqui é um mapa dos comportamentos repetitivos, né? Então, quando eu estou imaturo, eu faço comportamentos repetitivos de ordem emocional, fico repetindo alterações emocionais, ciclos, né? E eu faço comportamentos que a gente chama de ordem inferior, tá? Ou comportamentos sensórios motores, que são as estereotipias, os maneirismos. Conforme eu vou evoluindo, meu comportamento repetitivo ele não deixa de existir, ele muda de padrão para comportamentos repetitivos de ordem superior, que são modulados pelos interesses. Aquela criança que começa a organizar as coisas, começa a ter interesses. Então, a mudança do comportamento repetitivo ela não é muito quantitativa, ela é mais qualitativa. Então, eu vou mudando o meu padrão repetitivo. Eu não vou perdendo eu deixo de fazer estereotipia, mas eu começo a organizar as coisas. Até que vai chegar no padrão mais evoluído, que é o ser especialista em astrofísica. Tá? Então, o paciente com autismo ele vai evoluindo segundo essa repetição. E essa questão da inflamação que a gente falou no começo, ela é muito importante. Tá? Ela é extremamente importante. Então, hoje, a variabilidade dos comportamentos com autismo geralmente estão ligados a um padrão inflamatório, que pode ser sistêmico, inflamação do trato gastrointestinal, inflamação das vias aéreas, ou pode ser inflamação funcional, que é quando eu estou cansado, né? Que é quando eu tô dormindo tarde, eu estou excesso de eletrônicos, eu estou exausto, eu estou sob estresse, né? Então, você tem uma desregulagem das citoquinas, e isso faz com que a relação astrócito-glia mude e a formação de sinapse e organização de sinapse se altera, tá? Você vai ter várias interleucinas que estão sendo estudadas hoje. Esse trabalho já é um pouco antigo, né, de 2015. A gente já tem hoje mapas bem complexos de interleucinas que nós estamos até ajudando a entender, né? E aqui já tem trabalhos mostrando que todos os problemas neurológicos, essas alterações inflamatórias estão ligadas, todas as alterações clínicas, né? E problemas clínicos e os problemas psiquiátricos como um todo, tá? Todos eles têm gestão inflamatória, inadequações inflamatórias. Tá? A diferença é que o autismo nasce com isso e pode ainda piorar ao longo da vida. Então, precisa ser bem cuidado, né? Como é que a gente cuida, né? Eu gosto de chamar isso de programa de enriquecimento do ambiente de desenvolvimento, mas a gente pode chamar daquilo que a gente quiser. Por quê? É colocar informações corretas sobre aquele indivíduo no ambiente. Fazer com que todo mundo funcione de uma forma sistêmica, de uma forma integrada. Tá? Então, aqui a gente tem todos esses sistemas funcionando juntos, né? Por que o amor é importante, né? Porque é ele que vai unir as pessoas. Ele que vai gerar o processo fraterno cooperativo. Todo mundo
estar junto nesse processo. Não tem como eu desenvolver um cérebro social de alguém se não funcionar todo mundo em equipe, se as pessoas não entrarem em confluência, né? Então, tem a família, tem a escola, tem os núcleos terapêuticos, tem o núcleo religioso, tem os centros sociais, tem o ambiente de trabalho, tem os médicos, né? Todo mundo, os núcleos esportivos, os núcleos de arte, ciência e cultura, né? Tudo tem relevância, né? Tudo é importante. Então, é muito importante ter o diagnóstico precoce, né? Quanto mais precoce, mais rápido a gente instala um programa individualizado. Não deveria ser assim, porque a gente deveria ter programas individualizados para todas as crianças, não só para quem tem autismo, mas a gente acaba buscando programas individualizados mais para quem está tendo alguma dificuldade. Mas todas as crianças merecem isso, porque todas as crianças estão passando por um processo muito importante, que é o desenvolvimento, né? Então, já tem protocolos de diagnósticos antes dos 24 meses, isso é publicado pela Pediatrics desde 2009, tá? E a gente precisa entender eles de forma complexa, né? A gente precisa de equipes multidisciplinares médicas, não é só equipe multidisciplinar terapêutica, tá? A gente precisa de médicos de todas as áreas se unindo também, avaliando essa criança clinicamente, fazendo com que todos os sistemas do organismo estejam funcionando de forma adequada. Tá? Aqui é um trabalho do Amiclin, um brasileiro, que está desenvolvendo programa diagnóstico para crianças de 4 meses através do olhar. Acho que vocês conhecem bem. Aí, né, já vem desenvolvendo isso, a gente vem trazendo a equipe dele nos congressos para vocês aprenderem. Isso já está quase pronto para a gente poder utilizar na clínica, não é caro, e a gente vai poder dar diagnósticos bem precoces. A gente já consegue entender bem as alterações em ressonância, em eletroencefalografia, né? E é muito importante a gente continuar estudando para cada vez mais entender quais os exames, quais as alterações são importantes para a gente na hora das avaliações. Tá? O amor, para mim, ele é o mais importante, porque sabedoria sem amor é tragédia. Não adianta a gente ter todo esse conhecimento que a gente tem se a gente não consegue se unir, né? Se a gente não consegue funcionar de forma fraterna e cooperativa, né? E se a gente não consegue dar para aquela criança a união da equipe, de todo mundo que trabalha junto, né? Com a escola, com a família. É complexo. A gente quer ensinar cérebro social se a gente não se socializa bem, se a gente não relaciona. A gente sabe muito bem falar dos nossos trabalhos, mas a gente não sabe muitas vezes se unir ao trabalho dos outros, né? Que é o que a gente está tentando fazer na Caminho Azul. Criar um processo ali onde todo mundo trabalha, todo mundo junto, né? O paciente, os pilotos que a gente está criando de atendimento, tem 40 profissionais para atender uma criança. Tá? Tem até arquiteto que trabalha o ambiente domiciliar, tem trabalho com animais, trabalho com horta, trabalho tudo para desenvolver a criança, né? Então, e tudo manejado pelas pessoas. A gente faz a gestão daquilo que é mais importante, não sai colocando qualquer coisa para a criança, mas todo mundo dentro do protocolo daquele indivíduo. Isso é amor, tá? O amor é a gente entender que não é só a gente que é importante, que todo mundo é importante. Tá? E isso vai fazer com que os sistemas dessa criança de organização do cérebro, que é o sistema de ocitocina, que cria sinapses, que a gente sabe que se desenvolve através do movimento social, né? Ele aconteça de uma forma maravilhosa, tá? Ele se organize. O cérebro social ele é organizado pela ocitocina. Então, ela vai criar movimentos sociais de estabilidade na família e no indivíduo, tá? Então, é muito importante isso. A gente acha que é bobeira porque a gente está focado só. Eu quero que fala, eu quero que aprenda a ler e escrever, eu quero que faça isso. Mas a gente não está entendendo que são ambientes que estão sendo cuidados. É um ambiente domiciliar, é um ambiente escolar, é um ambiente terapêutico. E ali tudo é importante. Tá?
Cada detalhe ali é importante, né? A gente já sabe que o amor, por exemplo, regula o resting state, traz essa calma, essa organização, faz eu ser mais flexível, faz eu ser mais tolerante. O amor melhora a inteligência. E crianças que são cuidadas mais afetivamente, de forma mais fraterna e cooperativa, vão conseguir fazer essa regulagem do sistema de forma mais adequada. Tá bom? Era mais ou menos isso que eu tinha para vocês. Esse aqui é o congresso que a gente já fez, foi esse ano, era para ser em 2020, e foi agora em 2021, em junho. Foi muito bom, e é só uma propaganda da Caminho Azul que eu trouxe, tá? Eu gostaria de agradecer aí o convite de todos. Se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Oi, doutor Caio. Muito obrigada pela sua ilustre presença, por essa maravilhosa explicação. Não sei... Mas um belo dia os pais resolveram contar o diagnóstico dele. E, propositadamente, quando eu fui na recepção, eu toquei no ombro dele, porque eu queria falar sobre o diagnóstico, né? E quando eu toquei no ombro dele, ele saiu. Quando eu entrei na sala, eu falei, a tia tocou no seu ombro, você afastou. E ele falou, tia, é porque eu sinto como se fosse um choque. E aí, às vezes, as pessoas acham que a criança com autismo não gosta de afeto, não gosta do carinho, do toque. Mas a sensibilidade delas é tanta, né, por esse cérebro, que funciona de uma maneira diferente, que faz com que realmente eles sintam o mundo realmente de uma forma diferente. E quando a gente traz uma informação para todos que estão interessados no tema, né, sobre como o cérebro funciona, ajuda as pessoas, né, a entender melhor por que tantas alterações no autismo, né? Por conta, realmente, o cérebro é acometido como um todo, e aí, realmente, o impacto é em várias áreas, né? Mas nós agradecemos muitíssimo, né? Temos muitas pessoas elogiando demais a palestra. É um grande desafio para a gente, né? Nesses tempos de pandemia, fazer um evento desse. A gente está com muitas pessoas online. De fato, o doutor Caio, na vida corrida dele, né, abriu uma brechinha na agenda dele para aceitar o nosso convite e abrilhantar o nosso simpósio. Doutor Caio, muitíssimo obrigado. Há algumas dúvidas e perguntas, a gente, né, oportunamente encaminha para que a gente consiga mandar para quem está perguntando. E queremos agradecer mais uma vez, né, e falar que amanhã nós temos um dia inteiro de muitas palestras muito legais, né? Clarissa vai falar o que nós temos para amanhã, para quem acompanhou hoje ficar com um gostinho de quero mais para todo o dia de amanhã. Com certeza, Silviane. Para dar apenas um gostinho para o nosso segundo dia de evento, nós vamos conversar sobre as tecnologias no transtorno do espectro do autista, ABA, neurofeedback, linguagem, manejo de comportamento e muito mais. Está imperdível esse segundo momento, que será amanhã, o dia inteiro. Então, nós aguardamos vocês. Agradecemos mais uma vez ao doutor Caio e ao Tiago. E esperamos todos vocês amanhã, aqui do nosso lado. Beijos e boa noite. Boa noite a todos e até amanhã.